Existe um pensamento que é muito comum entre os cristãos, principalmente em alguns círculos evangélicos, de que logo após a morte dos apóstolos, a igreja teria se corrompido como um todo. Enquanto os apóstolos estavam vivos, eles conseguiram manter as coisas mais ou menos em ordem. Mas depois que o último apóstolo morreu, já na virada do século I para o século II, a igreja teria se corrompido praticamente totalmente. E um personagem muito importante nessa narrativa de corrupção é o imperador romano Constantino. Depois que ele se converteu ao cristianismo, a igreja teria supostamente mergulhado em séculos de trevas, e a verdadeira igreja só teria ressurgido muito mais tarde, com a reforma protestante do século XVI, ou, na opinião de alguns, ainda mais tarde, com os movimentos restauracionistas dos séculos XIX e XX. Agora, para deixar muito claro, eu sou protestante, de vertente reformada, mas eu não concordo com essa narrativa, e os próprios reformadores do século XVI também não concordavam. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender melhor essa história. Isso é importante para a nossa fé. Não é só um debate histórico, tem a ver com o que Jesus prometeu e como a igreja experimentou isso ao longo da história. Essa narrativa tem um apelo forte porque parece simples. Ela oferece um enredo claro, quase cinematográfico. Pureza original, queda rápida, longa escuridão e restauração tardia. É uma história fácil de contar porque organiza séculos de relações complexas em poucas frases. E não raramente ela é usada como uma forma de proteger a seriedade da fé cristã. Se houve corrupção, então foi tão grande que já não restava quase nada de cristianismo verdadeiro. Mas aqui precisamos começar com sobriedade, porque toda narrativa forte traz consigo um risco. O risco de simplificar demais a realidade até distorcê-la. E é exatamente isso que precisamos evitar. Nós não podemos substituir uma visão ingênua da história por outra visão igualmente ingênua, só que em direção oposta. Nós não podemos trocar o mito da igreja perfeita pelo mito da igreja morta. Nós não podemos negar os abusos, as distorções, os escândalos, a infiltração do poder político na vida eclesiástica. Tudo isso realmente existiu. Constantino, por exemplo, de fato exerceu enorme influência sobre a igreja da sua época. Ele convocou concílios, como o Grande Concílio de Nicéia, e também interferiu na nomeação e deposição de bispos em igrejas locais. Então, realmente houve essa ingerência. Isso não é um detalhe pequeno ou desprezível. Isso mostra que, a partir daquele momento, a igreja passou a viver em uma nova configuração histórica. Agora, muito mais próxima, uma relação muito mais íntima do poder imperial. Então, sim, houve erro e corrupção na igreja primitiva. Portanto, nossa posição não é romântica aqui. Nós não estamos dizendo que a igreja permaneceu sempre igual, nem que todos os seus períodos foram saudáveis, nem que todos os séculos foram igualmente puros e luminosos. O ponto é que reconhecer a corrupção não é o mesmo que concluir que a igreja praticamente desapareceu. Essa é a passagem indevida. Essa é a conclusão que precisa ser examinada com cuidado. Uma coisa é afirmar que a igreja foi profundamente ferida. Outra coisa, bem diferente, é dizer que Cristo perdeu a sua igreja por mais de 1000 anos. E é aqui que a narrativa popular precisa ser questionada. Se dizemos que houve corrupção real, devemos também perguntar: corrupção de quê? Corrupção de uma igreja ainda existente, embora abalada, desfigurada, ou corrupção de uma igreja já extinta? Se havia bispos, concílios, pregadores, liturgia, se havia Bíblia sendo lida, sacramentos sendo administrados, confissão de pecados, mártires, monges, reformadores dentro da própria igreja, homens e mulheres que continuavam amando Cristo, então nós já não estamos falando aqui de uma ausência total, mas de uma presença ferida de uma igreja real, fraca, mas presente, viva. A questão, portanto, não é escolher entre uma história idealizada, perfeita, e uma história totalmente cética. A questão é reconhecer que a igreja pode ser gravemente corrompida sem deixar de ser igreja, no sentido essencial. Reconhecer os pecados da igreja não significa decretar a morte da igreja. Esse é o ponto de partida. A narrativa popular é compreensível. Em parte, ela acerta ao denunciar a corrupção, mas ela erra quando transforma corrupção em desaparecimento. E esse erro, por mais intuitivo que pareça, precisa ser confrontado, porque ele tem um custo muito alto, e nós vamos ver isso a seguir com a promessa de Jesus no Evangelho.
Então, essas duas coisas precisam andar juntas aqui. Primeiro, houve corrupção real na história da igreja. Segundo, corrupção real não equivale a desaparecimento total. Agora precisamos ir ao centro dessa questão. E o centro não é Constantino, não é Roma, o centro não é a Reforma, o centro é Jesus Cristo e a sua promessa no Evangelho. A grande pergunta é simples: o que foi que Jesus prometeu sobre a sua igreja? E ele não prometeu uma igreja impecável. Ele não prometeu uma instituição totalmente livre de erros administrativos, de disputas internas, de quedas morais ou períodos de grande obscurecimento. Se assim fosse, bastaria abrir o Novo Testamento para descobrir que a promessa já teria falhado logo nos próprios apóstolos, que muitas vezes se mostraram lentos para entender, frágeis para perseverar e prontos para tropeçar. Então, não foi essa a promessa de Jesus. Jesus nunca prometeu perfeição total na sua igreja. O que Jesus prometeu foi outra coisa: preservação. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Essa frase não é decorativa, ela é uma âncora. Ela não diz apenas que a igreja existirá em algum sentido abstrato, como uma ideia ou uma memória. Ela diz que Cristo mesmo está construindo a sua igreja e que nem o inferno poderá vencê-la. Se a igreja tivesse desaparecido por séculos, então as portas do inferno teriam prevalecido. Se o verdadeiro evangelho tivesse sido quase totalmente extinto, então a vitória teria sido do engano. Mas Jesus não fala assim. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele promete: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Não apenas nos dias bons, não apenas nos períodos de mais pureza, não apenas quando tudo está dando certo, não apenas quando a igreja está forte, numerosa, respeitada. Todos os dias. Todos os dias. Isso inclui os períodos difíceis, os tempos de confusão, as eras de crise e os períodos em que os olhos humanos mal conseguem discernir onde está a fidelidade. Então, existe uma enorme diferença entre uma igreja sem erro e uma igreja sem vida. A Bíblia promete a segunda? Não. A Bíblia promete que Cristo abandonaria a sua noiva? Também não. Pelo contrário, a imagem bíblica é de um Senhor que cuida, corrige, disciplina e preserva. É por isso que a visão restauracionista, embora pareça defender a pureza da fé, termina por enfraquecer a fidelidade de Cristo. Ela quer exaltar a verdade, mas faz isso ao custo de sugerir que a verdade quase sumiu totalmente da terra. Ela quer denunciar o erro, mas faz isso ao preço de imaginar que o Senhor da igreja teria sido derrotado por séculos, mais de 1000 anos. Ora, se Cristo realmente reina, então ele reina também e principalmente sobre a história da igreja. Isso não é um alvará de legitimidade para tudo que a igreja ensinou e fez ao longo da história. A igreja pode errar e errou. Ela não é infalível, somente a palavra de Deus é infalível. Mas justamente por isso que a promessa de Jesus nos obriga a pensar com mais profundidade. A igreja pode estar ferida e ainda assim ser igreja. Pode precisar de purificação e ainda assim ser objeto da proteção de Cristo e da sua preservação. Portanto, quando alguém diz a igreja se corrompeu totalmente, a primeira resposta não deve ser emocional, mas bíblica. A pergunta é: isso combina com o que Jesus prometeu? Se a resposta for não, então precisamos abandonar essa visão. Não porque a história tenha sido perfeita, mas porque Cristo falou claramente, e diante da palavra do Senhor, a igreja não é sustentada pela sua memória, mas pela fidelidade daquele que disse: as portas do inferno não prevalecerão. O inferno pode até tentar se infiltrar na igreja, pode até ter algum sucesso eventual, ocasional, mas ele nunca poderá prevalecer. Essa é a nossa base. Não a fantasia de uma igreja sem manchas, não o pessimismo de uma igreja morta, mas a certeza de uma igreja preservada por Cristo, mesmo em meio a muitos pecados, muitos abusos e muitas noites escuras. E se isso é verdade, então a nossa história, a história da igreja, não é a história do fracasso de Jesus. É a história da perseverança de Jesus com o seu povo, em meio ao seu povo. É isso que realmente importa aqui para nós. E aqui nós precisamos começar a considerar uma outra narrativa popular que anda junto com essa, mas que, igual a essa narrativa da igreja morta, também é imprecisa.
que é a narrativa de que a reforma protestante teria sido o nascimento de uma igreja nova, surgida do nada. Como se Lutero e os demais reformadores tivessem olhado para um deserto espiritual e decidido reconstruir o cristianismo do zero. Essa imagem, novamente, é popular, mas não corresponde ao que os próprios reformadores afirmavam sobre si mesmos e sobre o que eles estavam fazendo. A reforma não se apresentou como uma invenção, ela se apresentou como a purificação e retorno. A própria Confissão de Augsburgo, da Igreja Luterana, revisada pelo próprio reformador Martinho Lutero, é claríssima nesse ponto. A confissão afirma que ela não ensina nenhuma doutrina que ofenda nem a Escritura e nem a Igreja Católica. E também que as suas igrejas não dissentem em nenhum artigo da fé da Igreja Católica, mas apenas dos abusos novos e indevidamente introduzidos. Igreja Católica aqui não se refere à Igreja Católica Romana. Roma nunca foi a igreja inteira, sempre foi apenas uma parte da igreja. A Igreja Católica aqui é a igreja primitiva, a igreja que os primeiros cristãos herdaram dos apóstolos, a igreja que realizou os primeiros concílios. E sim, a igreja que foi cooptada pelo Estado romano, mas que nunca foi dissolvida nele, que nunca desapareceu mesmo dentro dele. Então perceba como os reformadores falavam. Eles não falavam como pessoas que estavam criando uma igreja nova, eles falavam como homens que estavam voltando àquela igreja antiga e original. Esse mesmo espírito aparece em outros textos confessionais. No livro de Concórdia, outro documento luterano, a preocupação recorrente é mostrar que a doutrina protestante não rompe com o cristianismo histórico, mas pretende concordar com a Escritura e com a Igreja Católica verdadeira e genuína. Um testemunho ligado ao tratado sobre o poder e a primazia do Papa, na Fórmula de Concórdia, afirma explicitamente que aqueles escritos estavam, em minha humilde opinião, na opinião da Fórmula, de acordo com as Santas Escrituras e com a crença da verdadeira e genuína Igreja Católica. Isso mostra o vocabulário do protestantismo nascente. Ele não se via como anticatólico no sentido de anti-histórico, mas como católico reformado pela Bíblia. Esse mesmo pensamento aparece em outros reformadores importantes. Nas Institutas da Religião Cristã, Calvino afirma que a igreja pode existir sem qualquer forma aparente, e que a sua marca não é o brilho externo, mas a pura pregação da palavra de Deus e a administração correta dos sacramentos. Pregação da palavra e administração dos sacramentos. Onde está isso, está a igreja. E no mesmo contexto, ele sustenta que, se os artigos fundamentais da religião não forem destruídos e os sacramentos não forem desfigurados na sua essência, então a igreja não morre. Enquanto isso não acontece, ela pode ter erros e corrupções graves, mas isso não basta para negar a sua existência. Isso é exatamente o tipo de distinção que nós precisamos aqui. Corrupção severa não é o mesmo que aniquilação ou desaparecimento. É por isso que na Confissão de Fé Gaulesa, um documento confessional escrito por Calvino para as igrejas reformadas da França, ele diz que nós devemos aceitar todos os concílios realizados pela Igreja Antiga e detestar todas as heresias condenadas por ela, pela Igreja Antiga, pela Igreja Católica original. Então esse é o ponto que precisa ficar cristalino aqui. Os reformadores não estavam dizendo a igreja acabou e nós vamos começar outra do zero, nós estamos criando uma igreja nova. Não. Eles estavam dizendo a igreja continua, mas precisa ser purificada pela palavra. A reforma protestante não foi a invenção de uma igreja nova, foi a purificação da igreja que sempre esteve ali. O protestantismo histórico não nasceu para negar a catolicidade da igreja, mas para reivindicar que a verdadeira catolicidade só pode existir sob o governo da palavra de Deus. Então, colocando em termos simples, protestantismo nada mais é do que catolicismo bíblico. É a Igreja Católica dos primeiros séculos, fundada por Cristo e sendo purificada pela palavra de Cristo. E isso fica muito claro quando nós analisamos a história de forma mais cuidadosa, de forma mais séria e menos seletiva, menos emocionada. Nós precisamos olhar para a história com sobriedade. Não como se a igreja tivesse sido sempre perfeita, mas também não como se Cristo tivesse abandonado a sua igreja, a sua noiva, por séculos inteiros. O que a história nos mostra
quando olhamos com atenção, é outra coisa. Ela nos mostra um povo frequentemente ferido, muitas vezes pequeno, às vezes esmagado, mas nunca extinto. E ao longo desse caminho, há nomes, rostos e testemunhos que brilham como brasas em meio à noite. Já nos primeiros séculos, encontramos muitos mártires, pessoas reais, presas, torturadas e mortas pela sua fé em Cristo. O bispo de Esmirna, Policarpo, é famoso pela sua decisão de enfrentar o martírio em vez de negar a Cristo. E assim como ele, nós temos registro de várias pessoas ao longo de toda a história, tanto clérigos quanto pessoas comuns, que sacrificaram a sua própria vida por amor a Cristo. Então a imagem que fica não é de um vazio eclesiástico, e sim de uma igreja sofrida, pressionada, porém viva. A mesma linha continua nos campeões da ortodoxia. Atanásio não foi um espectador neutro da crise ariana. Ele escreveu precisamente contra os arianos, porque os considerava fora da verdade recebida, e o seu combate teológico se tornou uma das grandes trincheiras da fé nicena. Em outras palavras, quando a doutrina da divindade do Filho foi atacada, a igreja não ficou muda. Deus levantou homens que escreveram, argumentaram, sofreram oposição e preservaram a confissão da igreja. Agostinho fez a mesma coisa contra a heresia donatista e a heresia pelagiana. A heresia sempre tentou se infiltrar na igreja, em maior ou menor grau, mas Deus sempre levantou servos fiéis para pregar a verdade do Evangelho. Por isso que existiram reformadores antes da reforma do século XVI. Homens que, muitas vezes de maneira mais discreta, já estavam testificando que a igreja precisava voltar à palavra de Deus. John Wycliffe insistiu na autoridade das escrituras e na centralidade da pregação. Seus escritos e o testemunho posterior sobre a sua obra mostram que ele via a Bíblia como regra e padrão da verdade cristã. John Hus, por sua vez, deixou cartas preservadas em edições históricas e foi condenado e queimado em Constance em 1415. Sua correspondência tornou-se parte do corpo documental do movimento reformador boêmio. Então a reforma não surgiu como um meteoro isolado, mas como um momento mais visível de uma história mais longa de correção, protesto e retorno. Homens fiéis sempre tentando corrigir a rota da igreja. Por isso mesmo, a igreja nunca ficou sem testemunhas, porque Cristo nunca deixou de preservar um remanescente. Em uma geração, sob perseguição, em outra, sob debate doutrinário, em outra, sob exílio, prisão ou morte. A forma muda, o cenário muda, mas a realidade permanece. Cristo preserva os seus. E alguns desses preservados se tornam campeões públicos da verdade do Evangelho. É por isso que a história não nos deixa falar como se houvesse um deserto espiritual de 1500 anos entre os apóstolos e a Reforma. O que há é uma estrada marcada por sangue, fidelidade e luta. Há mártires que morreram, doutores que debateram, pregadores que chamaram a igreja de volta à Escritura e reformadores que anteciparam, em menor escala, o grande movimento do século XVI. Então Jesus prometeu, e uma análise séria da história mostra que Jesus cumpriu a sua promessa e continua cumprindo desde sempre. Ele nunca deixou de preservar a igreja, ele nunca deixou de levantar homens e mulheres fiéis ao longo de toda a história da igreja, em menor ou maior grau, mas ele sempre esteve preservando o seu povo. Eu gostaria de concluir destacando algumas implicações práticas. Se as portas do inferno não prevaleceram, se Cristo sempre preservou homens e mulheres fiéis na sua igreja, de que maneira isso afeta o nosso relacionamento com a história da igreja? E eu quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, devemos abandonar tanto o romantismo quanto o cinismo. O romantismo olha para a história da igreja e enxerga uma sucessão de heróis quase perfeitos. O cinismo olha para a mesma história e enxerga apenas corrupção. Nenhum desses dois está correto. A história da igreja é a história da graça de Deus atuando em meio à fraqueza humana. A corrupção existiu, sim, mas a preservação também existiu. Nós nunca podemos separar essas duas coisas. Em segundo lugar, devemos aprender a amar a igreja de maneira madura.
Muitos cristãos criaram em seus corações um ídolo de igreja, porque só conseguem amar uma igreja perfeita. Uma igreja sem conflitos, sem erros, sem pecados, sem escândalos, sem debates. Uma igreja que na prática nunca existiu, nem mesmo no tempo dos apóstolos. E o Novo Testamento relata isso de forma muito honesta. Mas Cristo ama uma igreja real, uma igreja que precisa ser corrigida, uma igreja que precisa ser disciplinada, uma igreja que está crescendo na sua maturidade, na sua unidade. E se nós queremos amar como Cristo ama, então precisamos aprender a amar a igreja real, como ela é, e não o mito de uma igreja perfeita. Em terceiro lugar, nós devemos ter humildade histórica. Nós costumamos pensar que o Espírito Santo só falou para nós, só falou no nosso tempo. Ele esteve em silêncio durante quase toda a história da igreja. E só voltou a falar novamente quando nós chegamos. Todos os outros cristãos do passado estiveram errados. O Espírito Santo só usou os reformados para restaurar a verdade. Ou o Espírito Santo só usou os pentecostais para restaurar a verdade. Ou o Espírito Santo só usou os desigrejados para restaurar a verdade. Mas Cristo não começou a trabalhar conosco. Ele já estava trabalhando muito tempo antes de nós. Há séculos de testemunhas, mártires, pastores, teólogos e cristãos comuns que ainda tiveram fidelidade, que ainda tiveram fé no verdadeiro evangelho, ainda que de forma imperfeita. Então eu posso discordar de todos os cristãos que vieram antes de mim, mas eu ainda posso respeitá-los. Eu posso reconhecer que eles erraram em um ponto, mas foram fiéis em outros. Eu posso não concordar com tudo que Atanásio fez e falou, mas eu posso reconhecer a sua luta pela Santíssima Trindade. Eu posso não concordar com Santo Agostinho em todos os pontos, mas eu posso reconhecer a sua fidelidade à doutrina da graça. E em quarto lugar, nós devemos entender a reforma de maneira correta. Aquilo que eu já falei aqui, não vou me estender nesse ponto. A reforma não foi a criação de uma igreja nova, foi o retorno à igreja original. E isso significa para nós, protestantes históricos, que nós não podemos nos entender como um rompimento com a igreja antiga. Nós devemos nos entender como a verdadeira continuidade com a igreja antiga, agora purificados e alicerçados na palavra. Então era isso que eu gostaria de trazer para nós refletirmos nesse vídeo. Me conta o que você achou, o que você pensa disso tudo aqui nos comentários. Um abraço e nos vemos no próximo. Deus abençoe.